Pessoal, boa noite, Pai do Senhor Jesus a todos. Amém? Boa noite, pessoal. Amém. Lição de número 2, nossa escola bíblica de sexta-feira. Pegue a revista de vocês aí, As Promessas de Deus para Israel. Lição de número 2, nós vamos hoje falar desse tema. Eu vou ler aqui o texto áureo e a verdade prática, depois a leitura bíblica, e em seguida a gente faz uma oração e começa nossa lição de hoje. Nossos irmãos estão chegando. Quer ligar uma central aí, Francinei, para dar uma melhorada para nós aí? Dá não ainda? Dá não ainda, Francinei? Tem que chegar mais gente? Então pronto. Lição de número 2. Vamos lá. Texto áureo. Olha só. Nosso texto áureo diz assim: você que está na nossa página no Facebook, compartilhe esse link com alguém aí. Jonathan, manda o link, meu filho, lá no grupo da igreja, e vamos lá. Promessas de Deus para Israel, lição de número 2, texto áureo. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo de número 3. A verdade prática diz assim: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Guarde essa palavra aí, ou risque ela, remanescente fiel, que ela é uma palavra-chave nessa lição, tá bom? A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 ao versículo 3, e Romanos capítulo 9, versículo 1 ao versículo de número 5. Eu vou ler aqui. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Romanos capítulo 9, você que não tem revista, Romanos capítulo 9, versículo de número 1 até o versículo de número 5 diz assim: em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, e são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória e os concertos, e a lei e o culto e as promessas, das quais são os pais e das quais é Cristo, segundo a carne, a qual é sobre todos, Deus bendito e eternamente. Amém. Vamos orar? Pedir que o Senhor venha nos orientar nessa noite de sexta-feira, para que a gente possa conseguir passar esse conteúdo para vocês. Querido Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença, e queremos agradecer e engrandecer o Teu santo nome. Da mesma forma, pedir a Tua orientação do Teu Espírito, para que nós possamos ministrar essa aula à Tua igreja, e que o Teu nome, Senhor, Ele seja glorificado. Pai querido e santo, Teus filhos chegaram até aqui, vieram até aqui para ouvir a Tua voz, para aprender a Tua palavra, e nós estamos felizes, honrados ao Senhor pela rica oportunidade de mais uma vez nos reunirmos nesse santuário, nessa casa de oração, para ouvirmos a Tua voz. Da mesma forma, eu te peço uma bênção especial por aqueles que ainda estão chegando e aqueles que estão acompanhando ou vão acompanhar através da internet, das redes sociais. Pai querido e santo, muito obrigado. Fala conosco, nos ajuda, faz isso para a glória do Teu nome. Toca na minha mente, no meu coração, nas minhas cordas vocais, e que nós possamos aprender a Tua palavra. Nós queremos sair daqui mais crentes do que nós entramos, esclarecidos. Queremos sair daqui, Senhor amado, cheios da Tua palavra, com entendimento, para que possamos ser pessoas melhores, servos melhores, para a glória do Teu nome. Nós oramos e nós Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos possam dizer amém, amém e amém. Boa noite, irmãos, mais uma vez. O Timóteo tem um microfone aqui na mão dele, tá? Se alguém quiser, durante a aula, levantar a mão, nós estamos numa aula.
Se alguém quiser levantar a mão, fazer uma pergunta sobre o assunto, você pode levantar a mão, ele vai levar o microfone até você, para você compartilhar aí alguma coisa, fazer um acréscimo, e a gente vai falar desse tema aqui, sobre a lição de número 2. Então, a nossa lição, pode ligar aqui, irmã Sandra, por favor, ficar no escuro aqui, pronto. Nossa lição é a lição de número 2, que vai falar sobre promessas para Israel. Logo de cara, aqui na nossa revista, esses tópicos que estão aqui, pessoal, são os tópicos que o autor da revista ele vai trabalhar. E são os tópicos Israel, a promessa da criação de Deus, uma grande nação, outras promessas a Israel e a promessa de salvação para Israel. Esses são os 3 tópicos da nossa lição, que está na revista, dessa lição de número 2. Dentro de cada tópico desse, terão os subtópicos. Então, ele quer trabalhar aqui a promessa para a nação de Israel. E a gente vai entender nessa lição de hoje o primeiro ponto. O autor dessa revista aqui, desculpe, o autor dessa revista aqui, ele é pré-milenista dispensacionalista, tá bom? Pastor Narciso, o que é que significa pré-milenista dispensacionalista? Ele tem toda a visão teológica dele, escatológica dele, baseada aqui dentro dessa visão escatológica. Então, ele vai trabalhar 2 planos de salvação. Preste atenção. Como ele está falando de promessas, ele vai trabalhar promessas para Israel e vai trabalhar promessas para a igreja de forma separada. E isso aí vai começar a trazer alguns conflitos teológicos e alguns entendimentos teológicos diferentes. Por quê? Porque nós vamos observar que ele vai acreditar que o milênio ele é literal, que a igreja não passará a tribulação. O pensamento pré-dispensacionalista, pré-milenista dispensacionalista acredita que o milênio é literal, acredita também que a igreja não passará a grande tribulação, tá bom? E ele também crê que tem 2 planos de salvação. Existe um plano de salvação para Israel e existe um plano de salvação para a igreja. Então, toda essa lição que está na mão de vocês, ela está baseada nesse entendimento teológico aqui, ó. Ele acredita que Israel, que todo mundo vai passar por um milênio literal de 1000 anos, após a segunda vinda de Cristo. Não é uma vinda, são 2 vindas, eu vou dar uma palhinha para vocês sobre isso já já. Ele também vai acreditar que a igreja que está aqui, ela não vai passar a tribulação, e para você que já congrega aqui conosco, sabe que nós não temos um entendimento pré-tribulacionista, nós acreditamos no entendimento pós-tribulacionista, que a igreja passará a tribulação. Então já vai ter algum tipo de divergência com o pensamento desse autor. E o último ponto aqui é que ele tem 2 planos de salvação. Na revista, olha só, a lição de número 2 é promessas para Israel. E a lição de número 3 é promessas para a igreja. Então, você já vê que tem 2 planos diferentes. A pergunta é, será que é isso que a Bíblia ensina? Ela faz essa distinção, essa divisão de Israel como nação para um plano e igreja do Senhor, igreja cristã, para um outro plano? Ou existe só um plano de salvação, onde está todo mundo junto, judeu e gentil? O que é que a Bíblia vai falar em relação a isso? Então, é claro, por ele ter esse pensamento, toda a lição está baseada em cima desse pensamento. Então, a gente vai aqui, dentro da visão, tentar entender o pensamento dele e tentar colocar aquilo que a gente entende biblicamente como verdade. Perfeito. Pode passar lá, irmão Sandro, uma vez, por favor, depois ele volta aqui. Isso, olha só. Olha só, pelo fato dele ter esse pensamento escatológico, ele vai fazer a distinção entre Israel, entre o que, pessoal? Entre Israel e entre a igreja. Por ele ter esse pensamento que eu acabei de colocar para vocês aqui, ele vai fazer essa distinção. E nós temos que compreender biblicamente, olha só, nós vamos compreender biblicamente que não existem 2 planos de salvação, tá bom? Não tem 2 planos de salvação. Daí a gente já começa a compreender por que tem 2 voltas. Porque uma volta é para a igreja e outra volta é para Israel. Presta atenção para mim aqui, todo mundo. A gente vai ter que entrar em escatologia, não tem jeito. Presta atenção nisso aqui. Só que quando Jesus fala da volta, principalmente em Marcos 13,
Deixa Mateus 24 e Lucas 21 de lado. Marcos 13 tem uma linha mais reta, assim, dele falando de tudo que vai acontecer, da tribulação até a vinda dele, o retorno dele, a segunda vinda. Vai ficar claro que Jesus não faz intervalos entre voltas. O que é que os irmãos dispensacionalistas acreditam? Eles acreditam que a primeira volta é para os santos, ou seja, para a igreja. Então Jesus vem, presta atenção, pensamento do autor da revista, Jesus vem, leva a igreja e fica aqui judeus e ímpios, na grande tribulação de 7 anos. Passados 7 anos de tribulação, Jesus volta a segunda vez. A primeira volta, a primeira vinda dele para buscar a igreja, ela é secreta e iminente. Arrebatamento é secreto e iminente. A segunda volta que ele está vindo, juntamente com os santos, com os crentes que estão lá com ele, ela é gloriosa e visível, certo? Então tem 2 voltas. Por quê? Primeiro ele volta, leva a igreja. Leva quem? Segundo, ele volta para resgatar os judeus. Os 144 mil de Apocalipse 7, no pensamento do autor da revista, são judeus, não são outros povos, são só judeus. Perfeito. Então eles têm esse plano aqui, distinto de salvação, um para Israel e outro para a igreja. Pode passar, irmã Sandra, por favor, que eu não estou conseguindo passar aqui. E quebrar essa ideia de Outro ponto. Nessa visão aqui, pré-milenista, dispensacionalista, que é essa que eu estou apresentando para vocês, o Francinei está chegando mais gente, está ficando mais quente. Nessa visão que eu estou mostrando para vocês aqui, presta atenção, ela vai ter um outro problema, porque vai ter uma supervalorização de Israel, não que Israel não possa ser valorizado, tá bom? Não me tenha aqui como antissemita. O que significa um antissemita? O povo de Israel vem de Sem. Sem é um dos filhos de Noé. Então, todos os semitas são descendentes de Sem, que é filho de Noé. Então, todo mundo que é contra os judeus, ele é chamado de antissemita. E eu não sou um antissemita. Só que a gente tem que colocar aqui no lugar certo. A gente tem que colocar Israel no lugar dele e tem que colocar a igreja no lugar dela. Presta atenção no que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer que a salvação vem pelos judeus. A gente não pode negar que Israel foi a nação escolhida por Deus, Israel foi a nação escolhida por Deus para proclamar o evangelho a todas as nações. Então, de todas as nações que tinha, ele escolheu Israel. Jesus falou para a samaritana em João capítulo 4, presta atenção para mim, pessoal, deixa o Francinei trabalhar, é aqui, ó, aqui que está dando aula, presta atenção aqui. Ele falou para a samaritana assim, olha, a salvação vem pelos judeus. Então, a gente não pode negar que Israel ele faz um papel de eleição também muito importante na Bíblia. Eles foram escolhidos por Deus para que essa salvação fosse dada ao mundo, sim ou não? Amém. Só que o problema é que quando eu entro nesse pensamento, nessas 2 distinções, nesses 2 planos de salvação, eu vou supervalorizar Israel, e às vezes eu vou colocar Israel até mesmo acima da igreja, e não é isso que a Bíblia trata, e a gente vai tentar entender isso aqui. Antes de tentar entender isso aqui, Jonathan, por que não quer passar mais? Olha só, pare lá, irmã Sandra, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Bora, rapaz. Misericórdia. Passa lá, irmã Sandra, que não foi. Olha só, antes disso, então, a gente vai ver rapidamente aqui o pensamento das principais visões. Por exemplo, gente, quando se fala de volta de Cristo, no final da revista, se você tem a sua revista aí, quem trouxe a revista aí? Olha o que o autor vai falar aqui no final da revista. Pastor Narciso, por que é necessário o senhor tocar nesse ponto aqui das visões? Porque aqui na conclusão da revista, eu vou ler para vocês, lição de número 2, ele vai dizer o seguinte, ó, no final da revista, na conclusão, ele vai dizer, as promessas de Deus não podem falhar. O que Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó, se cumpriu em parte, e terá o seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o glorioso reino do milênio. E lembremos que a palavra do compromisso do Senhor, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar. Se você, pastor, não entendi nadinha, o autor está dizendo que o milênio só vai ser implantado na volta de Jesus. Então, por isso que eles são pré-milenistas, porque para eles o milênio ainda não começou. O milênio só vai começar depois que Jesus voltar.
Só que aqui nós temos, eu coloquei essas 4 que são as mais conhecidas e as que mais debatem sobre o assunto, quatro visões sobre esse retorno de Jesus. Presta atenção, rapidinho, vou fazer aqui de forma bem simplória, bem simples mesmo para vocês entenderem. Por exemplo, nós temos o pré-milenismo histórico, o amilenismo, o pós-milenismo e a visão da revista é a última, pré-milenismo dispensacionalista. Meu filho, abaixa um pouquinho esse microfone, por favor, que ele está dando muito eco para mim aqui. Por gentileza, abaixa um pouquinho só 25 centavos. Olha aqui, então eu tenho pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo histórico. Por que eu coloquei em ordem? Essa primeira visão chamada pré-milenismo histórica, ela é a visão que foi a primeira visão chamada de visão dos pais da igreja. Só tem uma coisa comum entre essa visão aqui, entre essa visão aqui e essa visão aqui. O quê? Eles acreditam que o milênio é literal. Tanto o pré-milenista histórico como o dispensacionalista, eles acreditam que o milênio será literal de 1000 anos e que só vai começar depois que Jesus voltar para buscar a igreja. Essa visão aqui chamada de pré-milenismo histórico, eles não são pré-tribulacionistas. Para eles a igreja não fica, ou melhor, a igreja fica na tribulação, a igreja vai passar a tribulação. Eles acreditam em 2 ressurreições e para ele o milênio é literal. Então os pré-milenistas históricos foram os primeiros pais. E outra coisa, porque eles têm como característica, eles interpretavam o livro do Apocalipse de forma literal. Então eles olhavam para as profecias do Apocalipse e diziam que essas profecias iriam seguir de forma cronológica e eles interpretavam o livro de forma literal. Só que quando chegou no século VI e apareceu o amilenismo, influenciado por Agostinho, ele já começou a olhar para o Apocalipse de forma diferente. Ele já disse que o Apocalipse não era literal. Ele já viu no livro uma interpretação simbólica. Ele já começou a olhar, presta atenção para mim, para os selos, para as taças, para as trombetas e para tudo que acontece no livro. Aumenta mais um pouquinho, foi muito. Para tudo que acontece no livro, ele já começou a olhar para aquilo agora, de forma simbólica. E disse, não pode ser tudo isso aqui literal. Até porque tem coisas no livro que não tem como ser interpretadas literalmente. Então ele já começou a olhar de forma literal. Só que o amilenismo, que é uma visão que interpreta o Apocalipse de forma simbólica, ele não acredita em arrebatamento secreto, ele não acredita em 2 vindas, ele não acredita em arrebatamento iminente. Gente, é uma gama de coisas. Então não vou perder mais tempo aqui. Depois vem o pós-milenismo. Depois do amilenismo veio a visão pós-milenista. Qual é a diferença? O amilenismo, ele fala que para o final as coisas pioram. Para o final o quê? Ou seja, Jesus está voltando, sim ou não? Então esse retorno de Cristo, antes de Jesus voltar, as coisas vão piorar muito. Não vai ver avivamento, não vai ver uma expansão de graça, uma era dourada. Quando Jesus voltar, baseado nas parábolas e nos testemunhos e nos sermões de Jesus, as coisas aqui na terra não vão estar boas. Só que os pós-milenistas, que são esses aqui, eles já olham para o fim de forma diferente. Eles dizem não. Para o retorno de Jesus, as coisas não vão estar ruins, as coisas vão estar boas. Nós vamos viver um grande avivamento. Vai ter uma era que eles chamam de era dourada. Eles dizem, alguns escritores dessa visão pós-milenistas vão dizer que nós poderemos viver um avivamento até maior do que aconteceu em Atos 2. Então eles são muito otimistas para o final. Ele vai dizer, não, vai ser derramada uma porção do Espírito Santo tão grande, onde a igreja será impactada. Por exemplo, um dos textos base dessa visão, só para você entender, é Jeremias 23, Jeremias 30, do 30 ao 34, que ele vai dizer, olha, chegará um tempo que eu colocarei a minha lei no coração de todos vocês. Não precisará de pregador, porque a minha palavra estará enxertada nos vossos corações. Então eles são muito, muito otimistas para o final. E por fim, tem a última visão, que é a mais nova, inclusive é a visão do autor da revista, que é a visão pré-milenista dispensacionalista. Essa visão, se você não sabe, ela tem apenas 100 anos, tá? Ela tem apenas 100 anos. Olha aqui, essa aqui vem do século II. Está ali coladinho em Jesus. 100 anos depois de Jesus apareceram esses primeiros intérpretes aqui. No século VI, apareceu essa. Depois veio essa aqui, seguindo do amilenismo. E essa aqui, que é a maioria hoje de quantidade, ela tem 100 anos somente.
Então ela tem toda uma história, como ela foi sistematizada, por quem ela foi sistematizada, de que forma ela foi sistematizada, que eu poderia dar uma aula sobre isso para vocês, mas a gente não tem tempo de fazer isso. Então, apresentando isso aqui para vocês agora, a gente não pode negar, ó, presta atenção, o que a gente não pode negar? Que a salvação ela vem por Israel, sim ou não? Está aqui, pastor, olha o texto bíblico aqui, ó. Acho que vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então a gente não pode negar que Israel revelou Deus para o mundo através da palavra, através da revelação que Deus deu para eles. Só que a pergunta é, quando se fala de promessa para Israel, qual é o foco da minha aula aqui nessa noite com vocês? Será que Israel está acima da igreja? Será que precisa realmente essa supervalorização? A gente escuta muito assim, ó. Eu fico incomodado, eu confesso para vocês que eu fico incomodado. Oremos por Israel, oremos por Israel, oremos por Israel. Mas a gente não escuta, oremos pelos palestinos. Como se Israel fosse uma nação super protegida. Repito, não sou antissemita, não sou contra Israel, só quero ser justo com aquilo que a Bíblia ensina. Como se Israel fosse uma super nação que todo mundo olhasse para ela, meu Deus, a menina dos olhos de Deus, ninguém pode tocar, e não é bem por aí. Então preste atenção, a gente não pode negar que a salvação vem por eles, ok? Outro ponto, é fato que no Antigo Testamento, se alguém quiser ser salvo, tem que olhar para onde? Para Israel. Escute, não foi Israel que recebeu a revelação dada por Deus para passar essa revelação para as outras nações? Sim ou não? Falem comigo, nós estamos em aula. Sim ou não? Sim. Então, se alguém quer ser salvo na antiga aliança, eu tenho que olhar para onde? Para a nação de Israel. Por quê? É Israel que tem a lei. É Israel que tem a Torá. É Israel que tem as leis de Moisés. É Israel que tem os preceitos cerimoniais, civis e religiosos. É Israel que tem um decálogo. Então, se eu quero ser salvo, eu tenho que olhar para Israel. Só que agora parece que as coisas, elas mudaram. Por quê? Porque na nova aliança, a história vai ser outra. Escute, eu não estou ensinando uma doutrina de substituição. Eu não estou ensinando que a igreja substituiu Israel, que a Bíblia não fala isso. A Bíblia vai ensinar que a igreja de Cristo, que é chamada, vocês vão repetir essa palavra para vocês não dormirem. Meu plano é não deixar vocês dormirem aqui agora. Repita, remanescentes. Isso. A igreja de Deus são os remanescentes. Escute, e esses remanescentes, eles têm pessoas tanto com sangue de Abraão, quanto com sangue que não vem da linhagem de Abraão. A igreja de remanescente, escuta, Paulo vai começar a trabalhar isso em Romanos, capítulo de número 9 até o capítulo de número 11. Ali no capítulo 9, ele começa falando de predestinação, como essa eleição alcançou Israel, como essa escolha foi feita. Ele deixa bem claro que não foi por obra. Segundo, capítulo 10, ele mostra que Israel se colocou numa condição que eles eram super adoradores, valorizavam a lei, só que eles faziam isso sem entendimento. E ele vai explicar o capítulo 10. E uma coisa muito interessante, no 11 ele conclui o futuro de Israel. E tanto no capítulo 9, como no capítulo 10 e no capítulo 11, o que vai acontecer, pastor Narciso? Ele vai dizer que Deus cegou Israel. Ele vai usar essas expressões. Deus endureceu eles. Deus cegou os olhos deles, para que houvesse uma manifestação de graça para alcançar outras nações. E na verdade, isso foi dito desde lá do Gênesis, numa profecia para Abraão, que nós lemos no texto áureo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então não tem um exclusivismo de salvação para Israel. Israel foi a nação eleita para mostrar essa salvação, mas a salvação divina não se resume a eles. Então, portanto, olha só como é agora, ó. Se no Antigo Testamento eu quero ser salvo, eu tenho que olhar para Israel, na nova aliança mudou. Se agora o judeu quiser ser salvo, ele tem que confessar Jesus. Se alguém quiser ser salvo, ele tem que olhar para onde? Para a igreja. Porque só tem um caminho, não é isso? Então não interessa se tem o sangue de Abraão, se é primo de Moisés, se o sangue de Moisés corre na veia, não interessa se foi circuncidado ao 8º dia, não interessa se guardou lei cerimonial, se nasceu dentro do território de Israel, não interessa. Tanto que isso vai ser trabalhado no Novo e no Antigo Testamento, e a gente vai observar. Então preste atenção. A gente observa também, pode passar, irmã Sandra, que ele só pega quando ele quer.
que esse texto vai nos esclarecer muita coisa aqui. De 9, a gente vai analisar o texto de Romanos, capítulo de número 11. Não precisa vocês abrirem a Bíblia, que eu trouxe tudo no slide aqui para facilitar. A gente vai observar esse texto aqui, ó, Romanos 11, 1. Todo mundo, por favor, não dorme. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Olha o que Paulo está falando no primeiro versículo. Judeu também pode ser salvo. Eu sou judeu e sou salvo. Mas como ele pode ser salvo? Como ele pode ser salvo, pessoal? Falam. Olhando para quem? Para Cristo, aceitando para quem? Por exemplo, hoje é muito bonito eu olhar no Muro das Lamentações, aqueles rabinos com aquelas tranças com filactérios, e horas ali se movimentando, colocando papeizinhos de oração naquele muro, mas eu posso esclarecer e dizer, de boca cheia, quem vão. Porque ritual nenhum pode te aproximar de Deus. Só o que pode te aproximar de Deus é a cruz. Que fique muito claro isso. Então, Paulo está dizendo assim, olha, Deus não rejeitou o povo judeu de modo nenhum. Olha o que Paulo falou, é como se Paulo estivesse falando assim para eles. Gente, se vocês quiserem ser salvos, joguem fora os preceitos de Moisés e venham para a graça em Cristo Jesus, porque aí vocês vão ser salvos. Olha só, aí ele prossegue no verso 2. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo. Na verdade, preste atenção, ele vai dar o exemplo de Elias quando ele estava sendo perseguido pelos profetas, por Acabe. E o judeu, por ser a nação eleita, a menina dos olhos de Deus, todo esse panorama histórico que eu estou te falando aqui, ele já tem aquela coisa de ser muito exclusivista. Ah, Deus me ama, a salvação é para nós, eu tenho o sangue de Abraão. E eles já se acham salvos, só pelo fato de serem parentes ou que terem alguma ligação genética com alguém da Bíblia. Só que presta atenção, Elias, quando estava aqui, no momento de apostasia, Deus chegou com ele e falou assim, Elias, cadê os crentes? Aí Elias, se sentindo o cara, judeu, profeta, todo mundo estava se corrompendo, ele falou assim, Senhor, só sobrou eu. Olha a resposta de Deus, rapaz, eu guardei para mim uns quantos aí, meu filho. Olha a resposta, Senhor, mataram todos os teus profetas, derrubaram teus altares, só fiquei eu, então ainda querem me matar. Olha a resposta de Deus, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho para Deus, mostrando para Elias que ele tem remanescentes em todo canto. E outra coisa maravilhosa, esses remanescentes não se resumem a quem tem sangue de judeu. Esses remanescentes são pessoas que demonstraram fé além das evidências. A gente vai ver os exemplos. Verso 5. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da... Aqui está o problema do autor da revista. Não sei como é o nome dele. Como é o nome dele, o nome desse autor da revista aqui? Fala bem aqui o nome desse camarada aqui. Procura aí para mim e fale o nome dele para mim, que eu não vou perder tempo. Presta atenção. Só que o autor da revista, olha aqui para mim, todo mundo, que é dispensacionalista, pré-milenista dispensacionalista, fala que esse remanescente aqui são os judeus. São quem? E não é os judeus, somente. Esse remanescente são todos os crentes de todas as épocas, de todos os tempos que demonstraram fé no Evangelho. Pastor, o senhor está doido? Não, eu estou com Paulo. Na carta aos Gálatas, você vai ler a referência, Paulo disse assim, ó. Paulo escreveu aos Gálatas dizendo, e a Abraão, a quem? Foi pregado o Evangelho. Olha isso. A Abraão foi pregado. Se Abraão tem de se gloriar, que não seja nele, e nem por obras, porque por obras ninguém é salvo, mas que ele se glorie pela graça. Então, ele está dizendo que Abraão, aí verso 6, ó, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça, porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é. Versículo 7, pois que o que Israel buscava não alcançou. Irmão, olha esse texto aqui, se tu não der glória nisso aqui, está pegando para ti. O que Israel buscava não alcançou. O que era que Israel buscava? O que era que Israel buscava? Fala, não sei que eu respondo. Salvação, pessoal. Olha o que Deus está falando através de Paulo.
mas os eleitos o alcançaram. Escuta, ele não escolheu Israel? Aí ele pegou a nação que ele escolheu e falou assim, ó, fique aqui, que eu tenho um outro povo para tratar. E o mesmo Deus que escolheu, olha o que diz o final do versículo, e outros foram endurecidos. Ele endureceu o entendimento deles. Olha o que Jesus escreveu usando João. Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Só que o texto bíblico de 9, 10 e 11 de Romanos vai dizer que esse endurecimento não foi causado por Israel, foi causado pelo próprio Deus, porque ele tinha um plano maior. Qual era o plano maior? A igreja que glorificaria o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai dizer aqui, ó, como está escrito, olha o texto, irmão. Deus lhes deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de... Te pergunto, eles creem que Jesus Cristo, que eu estou pregando aqui agora, é o Messias? Porque os olhos deles estão o quê? Obscurecer. O entendimento deles foi ofuscado, para que eles leem Moisés e não entendam, para que eles leem as cartas paulinas e não entendam. E aprove a Deus, abriu o olho de quem? Olha para o teu irmão aí, fala o teu, que está dormindo numa aula dessa. Olha para mim, gente, ele abriu os olhos, eu te pergunto, não foram os nossos olhos que foram abertos? Sim ou não? Quem crê no Jesus Messias? Os judeus ou nós? Aí eu te pergunto, tu tem o sangue de Abraão? Tu tem o sangue de Moisés? Então está provado que a eleição não é baseada em sangue, em parentesco. Ah, porque eu sou parente, ah, porque eu sou da tribo. Meu irmão, é graça. E aprove a Deus fazer isso em nós. Só que presta atenção, o texto é rico. E ele vai dizer, ó, escureceram-lhe os olhos para não verem, e encurve-se-lhes continuamente as costas. Olha aqui, ó, onde está de amarelo, é proposital. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Tipo assim, por que essa reprovação aconteceu? Porque eles desobedeceram o mandamento que Deus deu. Aí ele pergunta aqui no texto, ó, tropeçaram para que caíssem? Olha a resposta, uma pergunta retórica. De modo nenhum. Mas pela queda veio a salvação dos gentios para incitar a emulação. E se a sua queda e riqueza do mundo, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua... Olha o que ele está falando. Eu endureci eles, obscureci a mente deles, porque eu queria salvar os gentios. Quem vai levar o nome do meu filho não são eles, são os gentios. E outra coisa, olha o que ele fala. Se o endurecimento deles, de Israel, já causou salvação para o mundo, imagine se eles crerem. E eles vão crer. Quando? Quando Jesus voltar, porque eles vão contemplar, eles vão crer que ele é o Messias. Eles estão no plano, não numa evidência acima, mas eles ainda estão no plano. Olha aqui, ó, versículo 15. Porque se a sua rejeição é reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa é. Versículo de número... Passa, 17. Olha isso aqui, irmão. Escuta, aqui ele vai fazer uma diferença. Para o judeu ele chama de oliveira. De quê? Ramo de oliveira. Para nós gentios, jambuzeiro bravo. Tanto o ramo da oliveira como o jambuzeiro que foi enxertado, eles estão enxertados numa raiz chamada raiz de Jessé. Cristo, o Cristo Nazareno que sustenta Israel, a nação escolhida, e os eleitos, a igreja do Senhor. Olha o que ele vai falar. E se alguns dos ramos foram quebrados, quem foi esses ramos que foram quebrados? Os judeus que não acreditam em Jesus. Eles não são os originais? Eles estão aonde? Você acabou de falar. Na oliveira. Vou perguntar de novo. Eles estão aonde? A oliveira é quem? É Cristo. Eles não são os originais? Mas só que você não é oliveira. Você é jambuzeiro. Tem uma técnica em botânica que é o seguinte. Se você quebrar uma planta e fazer um enxerto, dá certo. O que foi que Deus fez? Ele pegou o galho original, oliveira, o judeu, e quebrou. Não vai ser vocês. Pegou nós, jambuzeiro. Isso, Timóteo não deu glória, está agoniado ali que gosta de palavra de efeito. Aí ele pegou, olha para mim, pegou nós, jambuzeiro bravo, e colocou. Ou seja, nós fomos enxertados na raiz, que é Cristo, na raiz de Davi.
Aí ele fala: e tu, sendo jambuzeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te gloria contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz. Tipo assim, ó, a gente pode querer bater no peito e se sentir soberbo e falar assim: Deus não quer saber de Israel, o negócio de Deus agora é com a igreja. Aí sim tu está criando uma doutrina de substituição. Não, não, não. Olha o que Paulo está falando. Se acalme, gentios. Vocês são jambuzeiros. Se vocês que são genéricos, escuta, ele fala assim, ó: se ele quebrou os originais, imagine vocês que são jambuzeiros. Então dê glória e glorifique e ache graça nesse princípio. Porque se ele quebrou os originais, imagine a gente que não é. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Aí olha aqui no versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, eles serão enxertados de volta. Está aqui, ó, olha o versículo 23. Se eles crerem em Jesus, não está tirado o galho. Deus pega o galho e põe de volta. É só crer em Cristo. É só crer na raiz, gente. Olha o versículo 23, é esclarecedor. E também eles quem? Os judeus. Se não permanecerem incrédulos, serão, só que tem um porém. Não é eu que creio, é o Espírito que faz eu crer. Não é eu, olha o que o texto diz, que a eleição achou eles. Não é eu que decido crer, só crê quem abre Deus os olhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí ele vai dizer, ó, porque poderoso é Deus para os tornar a encher. Gente, que Deus é esse? Espera aí, vou tirar vocês. Pá, fica aqui, stand-by. Aí ele pega um gentio, um jambuzeiro bravo, toma, crê em mim, enxertou. Aí um judeu que está aqui incrédulo, Deus abre o coração dele, aí enxerta de novo, vira um judeu messiânico. Paulo está falando o quê? Que o remanescente é o judeu e também a igreja. Cristo não morreu por duas igrejas, por dois povos. Cristo morreu por uma igreja remanescente, que tem pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Pastor Narciso, por que tudo isso? Presta atenção. Aqui no Brasil, isso é muito forte. Tem um pastor aqui em Belém agora, que ele está fazendo aí, hoje a Boas Novas estava tomada disso. Dia do Yom Kippur. Está 3 dias de jejum, para ser o dia do perdão, vai entrar no Santo dos Santos, toda aquela mistificação. Agora presta atenção. No plano dispensacionalista do fim, eles falam assim, ó, para você entender. Todas as profecias que ainda não cumpriram, de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías, de Daniel, sobre Jesus, elas vão ter que se cumprir literalmente. Então elas vão ter que se cumprir. Só que uma dessas profecias, sabe o que é? Pergunte o quê? É o sacrifício todinho do templo de Moisés voltar a ser feito. Voltar a matar animal, voltar a fazer holocausto, vai ter um templo, Davi vai reinar junto, está lá em Ezequiel, olha para mim. E eles vão pegar tudo que foi abolido, porque quando Jesus veio, o véu não rasgou. O véu rasgando simboliza o quê? Que não precisa mais de sacerdote, não precisa mais de intermediador, não precisa mais fazer holocausto. O sacrifício foi. Então aquele véu rasgado significa o teu acesso livre através de quem? Da fé em Jesus. Só que a visão dispensacionalista, ela quer costurar o véu. Ela quer pegar o véu que foi rasgado e costurar de novo, porque essas profecias têm que se cumprir. E como é que o amilenista entende? Que todas as profecias que estavam destinadas para Israel, está se cumprindo no novo Israel. E quem é o novo Israel? A igreja, meu irmão. Elas estão se cumprindo na vida da igreja. Aí Paulo prossegue, ó. Porque se tu foste cortado do natural, jambuzeiro, porque se tu foste cortado do natural jambuzeiro e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais, serão enxertados na sua própria raiz.
Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, esse mistério, para que não presumar de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até a plenitude dos gentios, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Está terminando. E assim todo Israel será, mais um ponto, ó. Eles usam esse texto aí, para falar que não vai se perder nenhum judeu. Só que quem é, na interpretação do capítulo 11 de Romanos, esse Israel? É só judeu? Quem é esse Israel e todo Israel será salvo aqui? Esse Israel que Paulo está falando aqui, são os remanescentes. E quem são os remanescentes? Judeu e gentil junto, num só plano, num só projeto de salvação. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus, assim quanto o evangelho, são inimigos por causa de vós. Aí ele vai terminar a sessão cantando o hino. Olha só, ele vai terminar a sessão cantando um hino muito famoso. A profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento. Quem conheceu a mente do Senhor, ele termina essa missão aqui dessa forma. Pastor Narciso, presta atenção. Olha para cá. Estou no horário aqui. Na Bíblia Sagrada, a gente já vai ver que esse plano de salvação, ele não é exclusivo para Israel. Qual é o problema, pastor, de fazer um plano para Israel e um outro para a igreja? Primeiro, a supervalorização. Eu tenho certeza que você já foi visitar alguma igreja aqui no Pará, e você já entrou nessa igreja e você já viu uma arca da aliança lá dentro. Já ou não? Quem já viu? Levante a mão aí. Todo mundo já viu. Por quê? Porque os caras supervalorizam. Tudo o que vem de Israel é espiritual. Se falarem que a areia é de Israel, ela cura. Se falarem que a água é do Jordão, faz milagre. Porque tem uma supervalorização, como se Israel. Eu vou dar o exemplo que eu dei aqui no curso ontem para os alunos do curso básico. Eu disse assim: vocês são melhor que os judeus nesse sentido. Por quê? Os judeus não creem em Cristo, você crê. O judeu não crê que Jesus é o Messias, você crê. Eles não seguem a Bíblia Sagrada como mandamento do Novo Testamento, tu segue. Então, o que é mais importante? Está no muro da lamentação e negando que Jesus Cristo é o Messias? Ou está na tua casa, cantando e glorificando que Ele é o Messias do Deus Todo-Poderoso? O que é que vale mais? Então, escuta, eles querem, Deus o livre, pisou no espaço geográfico de Israel, parece que até o pecado do cara é curado. Gente, pelo amor de Deus, não tem supervalorização. Tem uma história, é importante, ensina muita coisa, mas não tem plano distinto. O Israel de Deus somos nós. Paulo falou para Paulo usou Abraão em Gálatas dizendo: o filho de Abraão não é quem tem o sangue de Abraão. Vou colocar o texto para vocês lerem. O filho de Abraão é quem crê no que Abraão creu. É fé, meu irmão, em Cristo Jesus. Olha aqui, E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias. Isso já te mostra alguma coisa? Aquela frase de branco lá: todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra são judias? São hebreias? São israelitas? Não. Tem todo tipo de povo. E Deus falou para Abraão: olha, tu vai ser o pontapé inicial. De ti vem a fé monoteísta para o mundo. A primeira fé monoteísta do mundo, o judaísmo, veio de quem? De Abraão, pai dos hebreus, de onde vem a nação de Israel. Só que, porém, Abraão, a promessa não se limita a ti. Ela é para todas as famílias da... E outra coisa, o Antigo Testamento já dava pistas que pessoas diferentes iam crer. Quer ver? Já davam pistas. Olha aqui, As próprias passagens vão dar pista que pessoas que não tinham sangue de Abraão iam crer. Raabe é cananeia. Os espias entraram na casa dela, ela só faltou falar assim, a paz do Senhor, pode entrar. Eu ouvi, a fé vem pelo... Eu ouvi que o Deus de vocês abriu o mar. Eu ouvi que o Deus de vocês fez milagre em 40 anos. Ela já era crente. E digo mais, não tinha uma página da Bíblia para ela ler. Aceitou a Deus por revelação geral e por ouvir testemunhos de milagre daquele povo. E ela não tem o sangue de Abraão. Outro, Naamã, Ciro, comandante do exército do rei da Síria.
virou crente através da mensagem de um profeta. Viúva de Sarepta não tem o sangue de Abraão. Crente também, aonde? No Antigo Testamento, a Bíblia já dando sinais que a salvação não se resume a judeu. Oh glória, a salvação, gente, isso é maravilhoso, porque isso vai muito além de algo hereditário, de algo genético, de algo, olha só, aqui então é mais forte. No Novo Testamento então é mais forte. Olha a samaritana, olha o endemoniado gadareno, a mulher Ciro-fenícia. Não foi para um judeu que Jesus falou assim, ó. Nem em Israel eu vi tanta fé assim. O cara era romano. Senhor, tem um servo, um filho meu está doente. Vamos lá. Aí o Senhor Jesus falou, vamos lá que eu quero fazer uma oração. Ele falou, não precisa. Meu Deus do céu. Ele falou assim, eu também sou homem de autoridade. Eu digo a esse vai e ele vai. Eu digo a esse vem e ele também vem. Basta tu dar uma palavra daqui. Esse homem não frequentava a sinagoga, esse homem não cumpria a lei, esse homem não era circuncidado, esse homem não guardava sábado, mas ele creu, e todo aquele que crê, ele vira o Israel de Deus, todo aquele que crê, ele vira remanescente, todo aquele que crê, ele vira povo. Então a promessa é para quem? É para quem crê, pela fé. Quem é o Israel? É quem tem uma barba, é um judeuzão, é quem está no muro, é quem guarda sal. Judeu é quem crê em todas as promessas que são feitas através da pessoa de Cristo Jesus. Esse é o Israel de Deus. Olha aí, olha esse texto de Paulo, estamos terminando. Paulo vai reforçar, eu quero perguntas, viu? Paulo vai reforçar aqui, ó, Gálatas 3:8. Olha o que ele vai dizer. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Em ti serão... Olha o texto que ele está citando. Olha o texto que Paulo está citando. Gênesis 12:3. Em ti serão benditas todas as famílias da... Aí ele vai prosseguir. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Por quem? E para que pela fé, não pela lei, recebamos a promessa do Espírito. Ele prossegue. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não dize as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. Como de uma, não tem dois povos. E a tua descendência que é Cristo. E ele prossegue. Assim como Abraão creu em Deus. Abraão foi justificado porque ele creu. E todo mundo que crê em Cristo está justificado. Aí olha o que ele diz aqui, ó, esse texto é o melhor de todos. Sabe, pois, que os que são da fé, filho de Abraão não é quem tem sangue de Abraão. Filho de Abraão é quem crê no que Abraão creu. E o que foi que Abraão creu, pastor? No Evangelho. Então olha como está claro que não tem distinção de um povo. Não tem um povo judeu. Deus não ama mais Israel. Tem gente que fala assim, não toque em Israel. Não toque num crente, irmão. Não toque em crente lavado, redimido, é salvo, crente que segue. Não toque em crente, crente que é o Israel. Aí, irmão, não toque no judeu, porque o judeu não... Se o judeu for crente, aí é outra história. Aí ele se coloca num patamar diferente, porque eles têm a manha. A adoração veio deles, a Bíblia veio deles, a lei veio deles, toda a religiosidade veio deles, a liturgia veio deles. É outra história aí. Se ele se tornar um judeu messiânico, ninguém segura. Agora, se for um judeu que não quer em Cristo, tu é melhor que ele. Porque tu crê que Cristo é o Messias. Aí ele vai dizer aqui, ó, na conclusão, beleza. Pergunta, vamos lá. Cadê o microfone, Timóteo? Pode perguntar. Pode ligar a luz, irmã Sandra. Pessoal, não acredito que vocês não têm nenhuma pergunta. Pode deixar, Jonathan. Tu cancelou? Pode deixar.
Ninguém tem pergunta. Sobre arrebatamento, sobre nada. Pronto. Não tem pergunta? Bora, Francinei, começa aí para tomar o carro aí. A gente ainda tem alguns minutinhos aqui. 10, 20 minutos para a gente falar alguma coisa aqui. Bora lá? A gente precisa de perguntas. Bora, Timóteo? Nada? Promessa para Israel, promessa para a igreja. Vocês não têm nenhuma dúvida sobre Israel? Por que Israel é assim? Como entender assim? Por que entender Israel dessa forma? Por que essa supervalorização? Por que 2 planos distintos? Microfone. Leva lá para ele para sair na live. Pode contribuir. Se alguém quiser contribuir, também pode contribuir. Na verdade, essa supervalorização mesmo que tem no povo judeu, né? E se você for pegar, está até falando agora o pastor Wesley aqui, se você for pegar uma entrevista de um judeu com um cristão reformado, vai ver que eles não têm pena, não. Massacra. Eles vão para cima mesmo, vão para cima. A gente. Então, eu acho que, se eu sempre falo assim, eu não quero ser antissemita e tal, mas o problema é que a gente não pode discordar. Sim. Entendeu? Isso não é só com eles, no mundo, a gente não tem o direito de discordar, nem que apresentar uma fundamentação sobre isso. Entendeu? Ou a gente concorda, senão a gente não é amigo, a gente não é irmão. Então, eu acho muito tênue essa questão aí de querer defender nossa fé e, ao mesmo tempo, não querer ter um judeu como inimigo, né? Então, eu queria só colocar esse ponto aí, que é uma questão, assim, muito delicada. Certo. E eu preguei uma mensagem aqui alguns meses atrás, no culto de ensino, falando sobre Jesus e o espaço geográfico. Eu estava na casa de amigos, outro dia, e essa pessoa, ela viajou recentemente para Israel, e ela comentando lá com amigos, ela falou assim, não, porque quando eu cheguei em Israel, até o meu cansaço passou. Que isso, gente? Ela falou assim, incrível, eu caminhei o dia todo, eu andei o dia todo, e eu não cansei, é diferente. Ela falou assim, um se batizou de novo no Rio Jordão lá e tal, porque irmão foi batizado no Rio Jordão. Ou seja, tem um misticismo ali. Aí, quem é Israel hoje? Uma nação que está matando, uma nação que não reconhece Jesus como o Messias, um país totalmente libertino. Ali o Gabriel, que é policial, ele não pode mostrar para vocês, mas pergunta para ele o que os soldados israelitas estão fazendo com as crianças palestinas, para você saber. Ninguém fala isso. A mídia quer fazer uma superproteção em Israel por causa de toda essa história. Para com isso, irmão. Coloca o judeu no lugar dele. Se judeu não se confessar a Cristo, ele é como uma nação qualquer. O muro da lamentação melhor é a tua casa que serve a Cristo, é a tua cozinha que serve a Cristo, é o teu quarto que serve a Cristo. Então os caras querem pegar objetos. Por exemplo, os cultos da nossa igreja são tomados de objetos do culto judaico. Por quê? Por causa dessa supervalorização. Então as pessoas colocam Israel lá em cima. Meu Deus, Israel, a nação, tá, meu pai, gente do céu. Israel de Deus somos nós que acreditamos em Jesus como Salvador. Então a gente não pode, respeite, tá? Ore por Israel. A Bíblia ensina a orar pela nação de Israel, sim, ore, apresente. Da mesma forma que tu ora por Israel, ora pelos argentinos. Ora pelos venezuelanos, ora pela América do Sul, pela Europa, pela Ásia, pelos Estados Unidos, ora por todas as nações da terra. Que negócio é esse que só Israel, irmão? Ninguém presta, só Israel que presta, só o judeu que presta. Pelo amor de Deus, pare com isso. Então, se o judeu, está no texto, ó, foram quebrados. Aí Paulo diz, se vocês deixarem de ser desobedientes, eu enxerto vocês de novo. E quando é que eles vão ser enxertados? Só quando Jesus voltar. Que eles vão reconhecer que é o Messias verdadeiramente. Para nós, Jesus está vindo a segunda vez. Para eles, está vindo a primeira. E ainda vai acontecer muita coisa aí. O anticristo se manifestando, vão pensar que ele é o Messias, com os sinais que eles vão fazer. Vão pagar um preço. E olha, Jesus lançou uma palavra quando ele estava aqui, disse assim, ó, vocês não terão paz. Sabe, olha como é paradoxo. Jerusalém significa
cidade de paz. E a cidade que tem o nome de paz, não tem paz. Uma doutora judia, doutora em Novo Testamento, ela falou assim, olha essa crítica ao cristianismo. Como o Francinei falou, eles não perdoam. Como é que eu vou acreditar que Jesus é o Messias, se eu abro a janela da minha casa aqui em Jerusalém e eu vejo guerra todo dia? Porque eles não têm paz. Jesus na frente do muro, do templo, das pedras gigantescas, olhou para a pedra e falou para os discípulos o quê? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Que negócio é esse? Para então com esse negócio de querer colocar como se um ambiente fosse místico. Ah, porque aqui é Israel. Ah, porque Paulo andou aqui. Olha, tem um lugar em Roma, na Itália, que um santo, parece que foi Pedro, São Pedro que eles chamam, passou por lá. Aí, segundo a tradição católica, Pedro passou. Aí tem um local marcado, olha isso, olha o que é idolatria. Tem um local marcado lá que Pedro se encostou. Todo mundo que passava lá se fazia assim, ó. Porque Pedro se encostou e já virou um buraco imenso de tantas pessoas se encostarem ali. Então o camarada tem essa qualidade de querer ser idólatra, de coração caído já. Então para com isso. A gente não, escuta, a gente tem um monte de igreja aqui que não gosta de ouvir isso, mas é verdade. A gente não precisa colocar arca, pastor não precisa colocar talit, não precisa tocar chofar, não precisa tocar trombeta, não precisa fazer coisa de Israel, não precisa fazer Yom Kippur, não precisa de nada disso porque o véu foi rasgado. E o autor de Hebreus disse assim, ó, Bíblia, ele disse que tudo isso o quê? Todos os rituais do culto judaico eram sombra da realidade. A gente não precisa de sombra, a gente tem a realidade, que é Cristo Jesus. Então nós precisamos só seguir o quê? A realidade. Quando você vê uma arca e falar assim, irmão, te convidaram no culto, bora tocar na arca, fala assim, a minha arca é Cristo, que simboliza a salvação. A gente não precisa de nada disso, irmão. Então, pelo simples fato de não ter esse entendimento teológico, coloca Israel lá em cima, supervaloriza. E outra, supervaloriza até mais que a igreja. Israel é colocado num patamar, eu acho que eu estou virando antissemita. Eu acho, porque irmão, eu me aborreço. O camarada supervaloriza Israel de uma tal forma que está acima da igreja. Pelo amor de Deus. Pergunta. Mansandra, lá atrás, fale. Oi. Tá. Boa noite. Qual a diferença que tem? Por exemplo, a gente está agora no mês do Sírio, né? A gente passou ali, viu uma carreata aqui, misericórdia. Sírio, né? Sírio de Nazaré. Israel é o berço de tudo isso. Enquanto Maria é mãe, Israel é berço. Qual é a diferença de não colocar a Nazica no altar, mas colocar uma arca? Nenhuma. Não tem diferença. Não tem diferença. Porque a gente pensa assim, eu não sou idólatra, mas eu vou lá na Benção Livre e compro um monte de chaveirinho da arca. Eu não sou idólatra, porque as pessoas pensam que idolatria é fazer imagem de escultura. Sim. Como pessoa, mas a arca é uma imagem de escultura. Né? Deixa eu ver, os utensílios do templo é uma imagem. É um simbolismo do que aconteceu, né? Todos os utensílios que usavam no templo, tudo isso a gente começa a trazer. Então, que diferença tem? Eu não adoro nenhum santo, mas eu adoro, mas se eu chegar no Rio Jordão e não descer as águas, é um pecado. Então, não tenho altar, não vou à igreja católica, tem gente que não passa na frente da igreja ali de Nazaré, porque é demônio ali, mas na igreja dele tem lá o altar. Na igreja dele tem os símbolos que o próprio Senhor Jesus veio como filho e trouxe todo esse símbolo na sua vida aqui na terra para cumprir, né? Aquilo que o Senhor tinha dito, tinha criado através dos símbolos do tabernáculo. Então, se for para falar de idolatria, talvez a gente pudesse até dizer que algumas pessoas que fazem essa supervalorização também são idólatras. Com certeza. Na verdade, essas pessoas, elas têm, olha, a ignorância, ela é a pior coisa que tem. E a pior coisa, além da ignorância, é quando a pessoa não quer sair da ignorância. Viu? Tem pessoas, crentes, que ela tem menos entendimento do que ímpios. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? O profeta Eliseu falou para Naamã assim, fala para ele lá no Rio Jordão. Você já viu como é o Rio Jordão? Só lama. O Rio Jordão é horrível. O Rio Jordão é barrento. Você vai lá em Israel, até hoje ele é um rio barrento, feio.
Naamã ficou irado. Ele disse: Arbana e Farpá não são os melhores rios da Síria? Um ímpio não queria se banhar lá, mas o paraense quer sair daqui do Pará, pagar 20 mil. Desgraçado desse. Para ir em Israel tomar banho no rio fedorento. Porque a Terra Santa é a tua casa, meu irmão. Eita glória. Fala, meu filho. Se a salvação vem pela graça, né? Fala aqui perto que eu não estou ouvindo A nada. salvação vem pela graça e não pelas obras. E Jesus curou no sábado. O que faz os adventistas não gostam de dizer que não podem fazer as coisas no sábado? A doutrina teológica adventista é porque eles têm o sábado como um dia de aliança, como a aliança que Deus fez. Então tem todo o entendimento teológico para eles no sábado. O sábado não se resume para eles, Marcos, só em guardar o sábado. Por exemplo, sinais escatológicos é guardar o sábado. As profecias de Daniel está envolvido o sábado. As profecias messiânicas está envolvido o sábado. Tudo para eles tem um sábado como chave. Entendeu? E tu fala assim, pastor, se a salvação é pela graça e não é por obras, porque eles não param de guardar o sábado? Porque eles têm um entendimento que o sábado não foi abolido, que ele é um mandamento perpétuo, que ele precisa ser guardado. Eu já te ensinei, tu já foi meu aluno. Já disse que assim, quando o adventista chegar contigo, tu fala assim, guardar o sábado é para os fracos. Para Deus é minha segunda, terça, quarta, quinta, sexta. É toda a minha semana, não é só o sábado. Do Senhor é todo dia. Pronto, está resolvido a tua situação. Quem guarda sábado só é fraco. Ah, o sábado é do Senhor. O cara nem fala. Aí no domingo, ele vira o Satanás. Porque é só o sábado que é do Senhor. Pelo amor de Deus, a semana toda é do Senhor, meu filho. O mês todo é do Senhor. O ano todo é do Senhor. Ok? Mais alguém? Aqui a irmã aqui, ó. Só basta um falar, assim que é bom. Boa noite. Boa noite. No começo o senhor falou sobre pré-milenista. A igreja que acredita que vai passar, que não vai passar pela tribulação, e a igreja que acredita que vai passar pela tribulação. O senhor pode me explicar um pouco melhor sobre isso? Minha filha, para mim te explicar isso em 10 minutos, tipo assim, eu não posso te falar, eu vou te mandar um link da minha aula sobre isso, lá no teu WhatsApp, e vou te mandar um link sobre Mateus 24 para te entender sobre isso. É assim, são 4 visões principais, rapidinho: amilenismo, dispensacionalismo, pré-milenismo e pós-milenismo. E todos eles têm uma sistematização para entender entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Como vai ser esse arrebatamento, como ele vai voltar, se vai ser um arrebatamento secreto, se vai ser iminente, por exemplo, agora, se pode ser só depois que o anticristo se manifestar. Então tem toda uma trajetória em cada uma dessas visões para eles entenderem. O dispensacionalista, que é a visão do autor da revista, eles acreditam que a igreja não ficará aqui. Olha, foi boa a tua pergunta. Eu vou te responder de uma outra forma, bem prática, que vai servir para todo mundo. É assim, ó. Jesus voltou de forma secreta, ninguém viu, tá? Não sei onde está isso na Bíblia, mas eles arranjaram isso lá. Jesus volta de forma secreta e ele leva a igreja. Nisso ficou judeus e ímpios aqui. Passou 7 anos, o negócio está pegando aqui, os demônios, Abaddon, o anticristo, o falso profeta, todo mundo aqui. Jesus voltou, só que quando Jesus volta para a segunda vinda, para buscar Israel, para buscar quem? Ele volta com a igreja de novo. Agora, olha a lógica disso. A igreja já não está aqui no céu? Já pensou, os crentes estão aqui no céu e Jesus fala para eles assim, bora que a gente tem que buscar os judeus. Meu irmão, eu ia falar na hora, eu não quero. Tem lógica isso, irmão? Não tem lógica e nem base bíblica. Isso não é o ponto principal. Aí, bora, vamos lá buscar os judeus. E vem. Sendo que, quando eles voltarem aqui, o diabo vai ser solto para enganar a nação durante 1000 anos. E nesse solto, os caras que estão aqui embaixo ainda podem perder a salvação. Pelo amor de Deus, aonde é que tem base bíblica? Quando você pega o Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, você vê que é uma linha reta, não tem intervalo e acontece só de uma vez. Como é que a Bíblia fala? Jesus volta de forma gloriosa, Apocalipse diz, todo olho verá. Vários textos bíblicos mostram que o arrebatamento vai ser visível. Então ele vem, arrebata. Outra coisa, nesse intervir, para o dispensacionalista, Gabriela, né? Para o dispensacionalista, na primeira vinda só ressuscita
os crentes. Na segunda vinda vai ressuscitar os ímpios. Meu irmão, é muita onda. É uma sistematização, por isso que eu falo, não tem como eu explicar para vocês numa aula isso aqui, assim. Mas é uma sistematização muito doida, porque eles têm intervalos, tem as ressurreições, como vai acontecer, aí tem a guerra do Armagedon, tem a grande tribulação, aí vai ter todo um contexto para tentar entender. Então, numa aula assim não tem como entender. Mas, biblicamente falando, é mais plausível você entender que o arrebatamento é uma vez, não é secreto, todo olho verá, e Jesus vem buscar e a igreja passará a grande tribulação. Viu? A igreja passará a grande tribulação. Esse é o pensamento pós-tribulacionista. Ok? Mais alguém? Acabou? Cadê o pessoal que quer falar? Bora lá, pessoal, rapidinho, ainda dá para falar mais uns dois aí. Aí vai sair do culto e vai falar, eu tinha uma para perguntar, mas... Misericórdia. Pode falar. Ajuda ela a ligar o microfone aí, por favor. Estamos terminando. Boa noite, Pai do Senhor. Pai do Senhor, boa noite. Sobre as vestes que eu queria falar. Que na igreja do Pentecoste eles falam que as calças foi feito para os homens e os vestidos e saias foram feitos para as mulheres. Eu queria saber mais um pouco. Que igreja do Pentecoste, minha filha? É porque a minha família paterna é do Pentecoste. A senhora está falando de uma igreja pentecostal, né? Isso. Isso aí é uma questão institucional, tá? A Bíblia ensina a pessoa a se vestir adequadamente. Independente se você está com uma calça ou com uma saia. Tanto a saia como a calça, ela pode ser indecente. Viu? Tem saia que é pior do que uma calça e tem calça que é pior do que uma saia. Então, a mulher prudente, tanto de saia como de calça, ela vai cobrir as suas partes. Se ela for casada, quem tem que ver as partes delas é só o marido. Se ela for solteira, ela tem que se guardar para o marido dela ver as partes dela. Mulher que vive exibindo o seu corpo está na carne. E mulher que está na carne precisa de oração para ser liberta. Viu? Isso não é um questionamento de igreja. Isso é algo de prudência. Quando a Bíblia fala de trajes, de utensílios, de roupa, ela fala que as pessoas precisam ser prudentes. Então, todo homem e mulher de Deus que está cheio do Espírito Santo, ele é prudente no falar, no ouvir e no vestir. Ok? Mais alguém? Eu sou brabo, irmão. Mais alguém? Fala lá, Lobo, pode falar. Acrescenta aí, meu filho. Alô, alô. Eu precisava falar isso que eu lembrei agora. Hoje, o que está atraindo muitos crentes é a igreja bonita. Não é somente esses subterfúgios de imagem, essas coisas judaicas que têm vindo. Então, hoje em dia, muitos estão... Eu estava vendo uma pregação do Passou Rápido na televisão, canal na Voz Nova, o pastor Lourival, e aquele templo é bonito, né? E hoje em dia, os templos bonitos têm atraído, como se isso também fosse um simbolismo, algo místico que as pessoas atrai os crentes. Então, não deixa de ser algo negativo no nosso meio hoje em dia. As pessoas não querem, Francinei, o que é certo. Elas querem o que dá certo. Viu? Elas não querem o que é certo. O que é mais atrativo? Uma escola bíblica com o pastor falando 1 hora de Bíblia ou a campanha do chofar? O que é mais atrativo? Toque na arca. Os 7 mergulhos ou 1 hora de ensino bíblico? O que é mais atrativo? Receba o seu milagre, aí coloca todos os utensílios, pega todo o secretismo, coloca. Aí o camarada gosta de novidade. O homem é curioso, ele é atraído por essas coisas, ele vai lá. Gente, eu te garanto que 1 hora de Bíblia, o teu crescimento é muito maior. O camarada coloca lá na igreja dele, tem um camarada que coloca no status, né? Eu rebato só, enquanto ele está olhando é porque ele não está se ofendendo.
se ofendendo. Aí ele coloca sexta-feira forte. Aí quando eu termino a escola bíblica, eu bato a foto e coloco sexta-feira forte. Pronto, a sexta-feira forte do crente é aqui, irmão. Na escola bíblica, aprendendo a palavra do Senhor. Não tem uma sexta-feira forte melhor. Culto de ensinamento da palavra é o melhor culto que tem. Culto de libertação, escola bíblica. Você é liberto aqui, meu irmão, de pensamento contrário, de dogma, de coisa errada que te ensinaram. Você é liberto aonde? Na escola bíblica. Aí o camarada gosta de quê? Eles gostam de novidade. Então, deixa eu tocar o chofar lá. Olha, foi numa vigília outro dia. O cara estava com um pano de saco. Literalmente, com um pano de saco até o pé. Aqui, aquele talit judeu, né? Que eles colocam. É judeu genérico, né, irmão? Que não tem o sangue de Abraão, é sangue de paraense. É sangue de paraense, não é sangue de judeu. Não nasceu em Israel. Nasceu por aqui, pelos Jurunas, pelo Guamá. Não é. Judeu não nasce em Belém, judeu nasce em Israel. Presta atenção. Aí, irmão, sem dizer que aquilo não deve ter um cheiro bom. O cara está na madrugada te cuspindo, passando manto para ti a noite inteira te cuspindo, aquilo ali não está cheiroso. Só que os caras são apegados com isso, eles gostam disso, eles gostam de novidade. Olha, tem uma campanha ali, tem um pastor ali, bora. O que vai resolver, ó? É o ensino da palavra, irmão. Ele que vai resolver. Ele vai te levar para um outro nível espiritual. Ele vai te levar para um outro patamar espiritual. Ele não vai te fazer melhor. A justificação é igual em todos. Ele vai te fazer mais qualificado para servir o reino. Amém? Olha aí, quer falar? Ah, gostei. Agora, irmão Wellington, forte. Vamos lá, para encerrar. Pastor? Pode falar, meu irmão. Eu acho que a dúvida também de muitas pessoas aqui também é sobre o misticismo. Sinei, né? desculpa, rapidinho. Desliga aqui que eu estou muito gelado aqui. Pode falar. Sobre o misticismo, sobre a Bíblia. Tem muitas igrejas que eles colocam uma Bíblia enterrada no altar, no chão. Já viu? Já vi. Isso É a pedra angular que eles falam. É isso. Ela tem que estar enterrada aqui, ó. E aqui. É aqui que ela tem que estar enterrada, na mente e no coração. Aqui de baixo ela não tem efeito nenhum. Aberta na sua estante, não tem efeito nenhum. Medita na minha palavra, de dia e de noite. Ela tem que estar enterrada na tábua do nosso coração. Se ela estiver aqui, a situação vai aparecer na tua frente. Se tu tiver Bíblia na tua mente, tu sabe sair dela. Se tu não tiver, tu pede ajuda para o amigo. Se o amigo não tiver temor, ele vai te dar um conselho errado. Se ele te dar um conselho errado, vai cair tu e ele. Se tu tiver a palavra, meu irmão, ela é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Os caras não entendem isso. Aí eles querem estar abrindo igreja para estar fazendo campanha. Mas é porque... A verdade, vamos ser dita, é porque hoje mesmo, olha, vou dar um exemplo para vocês. Na cela aqui, que essa eu não posso falar em público. Tchau, pessoal. Ore que Deus vai revelar para vocês o que é essa parte. Deus abençoe vocês.